do estudo da patologia das obras? Qual que é a opinião de vocês? Tereza, Marcelo, Francisco? Vocês não estão nem aí, né? Só deixar ligado aí, participando, nem estão prestando atenção. Legal. Não, estamos aqui, professor. Ah, bom. Queria saber se vocês estavam... Eu viajei aqui agora, tô achando que hoje é quinta-feira. Tá certo. Então, beleza. Então, vamos dar sequência. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Fissuras causadas por movimentação higroscópica. Variação do teor de umidade. Então, a gente já viu isso aqui. E os três, né, já viram na disciplina de solos 2. A disciplina de solos 2, nós vimos lá o que acontece com a água por capilaridade, né? Então, o que acontece? Então, esse tipo de fissura é bem interessante, tá? Então, essa mudança higroscópica, elas provoca o quê? Variação na dimensão dos materiais porosos. Por quê? Ela preenche o volume, dilata e depois, quando seca, né, ela faz a dilatação, né, ou expansão, tá aqui, ó, ou expansão no material, e depois, quando sai essa água que estava ali, ela faz provoca essa retração, tá? Então, a morfologia das fissuras simples são aproximadamente paralelas entre si, sem entrelaçamentos e originam-se perpendicularmente à tensão principal de tração. Então, nós temos que analisar o quê? Vamos lá. É essa aqui, ó. É sempre essa carinha feia que ela vai ter, tá? Então, aqui ela está pegando aonde? Geralmente, pessoal, é muito comum aonde? Entre a alvenaria e o concreto, tá? Vamos fazer aqui, vamos pegar a nossa caneta mágica, vamos rabiscar, ó. É essa aqui, tá? Ó, tá aqui. Ah, beleza. Então, observa o quê? Aqui eu vou ter um tanto assim, ó, de argamassa, beleza? Para sentar o piso. Ok. Aí depois eu tenho quem? A viga. E aqui eu tenho alvenaria e aqui eu tenho concreto. Agora ficou mais fácil, né? Ó. Ou seja, bem onde eu tenho concreto, alvenaria. Ela, na emenda dos dois, ela puff. E, detalhe, essa cor bonita, aqui, ó, com essa característica, é dela. E observe, a mancha de umidade vem até aqui em cima, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, até aqui em cima é a mancha de umidade. Por quê? Porque ela está subindo. Ah, professor, mas como assim? A dona Maria jogou água, lavou aqui a cozinha. Ó, ela está subindo por higroscopicidade. Olha aqui, ó na porta da dona Maria. Tá vendo? Manchou tudo. Tá vendo? Olha só. Conseguem perceber? E olha lá, ó, a umidade subindo, ó. Higroscopicidade. Tá? Observa aqui a trinca. Então, essa é fácil de matar. Essa é uma das mais simples que tem de enxergar por causa da peculiaridade dela. Geralmente ela faz isso, ó. Ela pega, ó, mapeia aqui e ela mostra pra gente os outros sinais que o acompanham. Olha de novo aqui. Essa aqui é mais uma, né? Olha só. Aqui, ó, eles estavam pintando, tá vendo? Pintando. Mas olha aqui, ó, a umidade aqui, ó, subindo aqui, ó, detonando tudo. Ah, você vai resolver pintar? Não. Não vai. Senhor, mas daí, ó, eu tô lá na casa da minha avó, assim, eu tenho que fazer aquela moral, né, sabe, né, com a família. E tá com esse problema, eu tenho essa mancha lá nas paredes, coisa e tal. O que dá para fazer, professor? Né?
Provavelmente você tem isso aí. Isso aí não vai ser em obra nova que você vai ter, né? Então vamos lá. Como evitar? Como evitar e como consertar. Vamos pegar da casa, ou essa outra aqui, tanto faz. Vamos pegar aqui, ó, da casa. O que você vai fazer? Você vai estabelecer a faixa, pegar até onde ele está pegando a umidade. Tá? Então vamos lá. Esta é a faixa. Ó. Opa, vou trocar a caneta. Essa aqui é essa aqui. Ó, essa é a faixa. Daqui para baixo, não tem o que fazer. Não tem. Daqui para baixo, você retira o reboco. Está perdido esse reboco. Ele está infiltrado, está detonado, está virado no saci. É jogar dinheiro fora, não é coisa permanente. Retira. Aí você vai usar o quê? Você vai rebocar novamente usando um hidrofugante. Sorry, esse nome chique. Hidrofugante. Um produto que repele a água. Tá? Por exemplo, nome comercial, um Vedacity da vida. Você vai rebocar com um Vedacity. Ok? Tá? Então, você vai passar o Vedacity na alvenaria exposta, que quando você tirar o reboco, você chegou na alvenaria. Vai passar ele na alvenaria exposta. Quando você tirar a alvenaria, observe que você vai tirar totalmente essa parte aqui de baixo, ó, essa parte aqui você vai tirar totalmente, vai chegar lá no final dela. Aí aqui você retirou, vai rebocar novamente com o Vedacity, tá? E vai procurar fazer esse acabamento aqui bem feitinho com o Vedacity nessa barra aqui. Ok? Aí você resolve o teu problema. Porque ele, como ele é um hidrofugante, um repelente, a água vem aqui e ele, opa, te liga, vai para outro canto, que aqui você não vem não, aqui você não vai subir não. Ah, opa, veio de novo. Não, 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 pode ir embora. Aí ele bloqueia a água, tá? Analisa o quê? Eu tenho só por fora ou tenho por fora e por dentro? É só por fora. Beleza, você vai fazer só por fora. Eu tenho por fora e por dentro. Vai fazer por fora e por dentro. Senão, não vai resolver. E aí você resolve. Então, opa. Voltando lá. Ok. Voltando. Ué, por que não voltou? Ah, voltou agora. Tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Opa. Só um minuto, deixa eu voltar lá. E apagar. Que maravilha. Não ficou permanente. Que coisa. Mas tá bom. Depois eu tiro para poder imprimir. Para poder gerar o PDF para vocês. Tá? Então, fissuras causadas por esforços de tração. Essa é a primeira fissura que a gente vai ver relacionado a esforço de tração. Tá? Então, as fissuras causadas por esforço de tração são, em geral, ortogonais à direção do esforço e atravessam toda a seção. Ok? Então, vamos dar uma olhada no retrato 3x4 dela. Olha só, fissuras causadas por esforço de tração. Vão ser fissuras assim, ó. Tá? Ortogonal. Professor, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse negócio. Vamos lá, pessoal. Este cara aqui está gerando o quê? Uma força, né? E está fazendo com que a minha viga faça uma flexão. Como ela não tem aço, é só o concreto, ela faz o quê? Ao fletir aqui, ela faz o quê? Vocês lembram? Lembram? A parte de baixo está fazendo o quê? Tração. A parte de cima está fazendo o quê? Compressão.
Ó, ela está comprimindo as fibras aqui e pá! E aqui embaixo ela está tracionando. Este cara, a gente aprendeu, a gente viu isso antes do nosso intervalo, né? Este cara, acontece o que com ele? Ele é 10% deste cara aqui, não é? Então, ele resiste 10% de tração da compressão. Deu os 10%, tchau. Ele faz a fissura, aquela que volta, né? Continuou forçando, aplicando carga, ele vai fazer o quê? A fissura irreversível. Por quê? Porque ele saiu do plástico e foi para o... Desculpa, ele saiu do elástico, passou para o plástico e aqui ele já está indo para a ruína, né? Ó, por quê? Porque quando essas fissuras chegarem em cima, tchau, ele rompe a peça de concreto. Então, agora, fissuras causadas por esforços de compressão. Geralmente, quem suporta isso aqui, quem sofre esse tipo de... é o nosso amigo pilar, né? Por quê? Porque ele é o elemento típico para isso. E olha só, então, elas começam a fissurar aqui assim, mas elas se agrupam bem no meio do pilar. Elas fazem exatamente isso aqui, bem no meio do pilar. E aí ela rompe. Mas observou, ó, no meio do pilar é onde ela rompe, ó, chegou até a deformar a armadura. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está sendo medido, ó, os esforços, ó, o que ela fez, ó, bem aonde? Bem no meio dessa seção onde ela vai romper. Ela rompe mesmo. Aqui é por compressão. Mas só que assim, não é uma coisa simples e comum de acontecer em pilares, tá? Por incrível que pareça, é mais difícil. Pode acontecer? Claro que pode. Fissuras causadas por esforço de flexão. Pessoal, arroz de festa, sabe? Aquela galera que falou em, opa, vamos fazer qualquer coisa lá em casa? Tá, opa, tô junto, mas não convidei você, não, eu vou. Esta é essa nossa amiga, tá? Esforço de flexão. Então, observa, esse nome desse teste é flexão biapoiada, ou flexão de 2 apoios. Ok? Eu tenho 2 apoios simulando a carga. Ah, professor, mas não entendi. Naquele outro era um só. E por que esse é 2? Porque quando eu tenho um só, eu vou ter ela concentrada em um único ponto. Quando eu tenho ela aplicada em 2 pontos, eu faço uma simulação mais próxima do que seria uma carga distribuída, eu posso ter uma análise da estrutura mais completa né, no carregamento de 2 pontos. Observa que ela fez o quê? Ela inicia fissuramento da estrutura. Aqui não está aparecendo, mas com certeza ela já tem essas outras fissuras aqui, tá? Por ser 2 pontos. Se fosse um ponto só, todo o carregamento e o fissuramento estaria no meio da viga. Como ver se a minha viga está com problema de esforço de flexão? Isto pode ser 2 coisas erradas na viga. Tá? Não é uma coisa só, não. Primeira coisa, erro de altura na minha viga. Segunda coisa, quem vai aqui embaixo, bem aqui embaixo, minhas barras de aço. Então, eu posso ter pouco aço, ou erro na altura, flexão. Isso é padrão, como eu falei, acontece, é comum, né? Lembrando, aqui dá para a gente visualizar bem aquele conceito que a gente sempre trabalha. Esse cara comprime, esse cara traciona, tá? Então, professor, como eu vou corrigir? Deu BO aqui. E agora? Professor, aconteceu isso. É comum acontecer? É. Por incrível que pareça, é comum acontecer em obras. Tá? Comum que eu quero dizer assim, não é toda obra vai acontecer, não. Né? Ah, cada 10, 15 obras, uma vai acontecer, uma viga, outra, vai. Né?
Ocorre. Pode ocorrer. Exemplo. João, vai lá e monta a viga para mim, João. Beleza? Beleza. Pode deixar, doutor. Eu vou lá montar. Aí o João vai e fala, Zé, monta a viga lá. O Zé, não, tá bom. Aí, qual viga? Aquela é aquela, 35. Ah, tá, 45, é. Faz a ferragem lá e traz aqui. Montou, concretou, deu problema, depois foi verificar, mas não era 45? Não, Zé, eu falei 35. Nossa, João, entendi 45. Ou seja, eu peguei e inverti a ferragem das vigas. Eu inverti a ferragem das vigas. Não tem perdão. Vai dar problema, né? Então, professor, N coisas podem gerar o problema. Como corrigir, que é o que nos interessa. Aqui não existe aquilo que eu falo para vocês, não existe almoço grátis. Tá? Esse tipo de coisa dá para corrigir? Dá dor de cabeça. Ó, então, eita, mas que beleza que é desenhar isso aqui, pessoal. Vai fazer o quê? Faz parte. Pior parte da aula online é esse miséria desse pincel aqui. Ele parece que o professor está com mal de Parkinson, sai tudo torto. Tá bom. Ó, aqui vocês vão ter que ser criativos. Me ajudem aí também, porque tá, né? Não quero sofrer sozinho. Me ajudem. Este maior aqui é a viga, beleza? E você está olhando pro teto. Olhando. Está debaixo da viga. E ela está assim, ó. Esse cara aqui. Então, você sabe que é problema de flexão, você quer corrigir. Beleza. Então, olha só. A peça vai daqui até aqui. Aqui tem pilar, parede, qualquer outra coisa, tá? Viga, não sei o que tem. Mas esse é o comprimento da minha viga. Eu tenho uma restrição aqui, outra restrição lá. O que você vai fazer? Você vai fazer uma linha de escora, vai escorar, tá? Uma linha de escora dos dois lados da paralela à viga. Quanto de distância eu deixo, professor? Você vai deixar no máximo 1 metro. O ideal é que você deixe uns 70, 50 centímetros, né? Quanto mais perto, melhor? Sim. Só que você tem que trabalhar também, né? Então, não adianta querer fazer milagre. Ok? Então, faz a linha de escora dos dois lados. Por quê, professor? Simples assim, para não cair na tua cabeça. Ó, então você fez toda essa escora, beleza? Beleza. Então agora vamos apagar isso aqui. Ó, você tá assim, tá olhando lá, ó, tá tudo escorado, né? As escoras estão a linha, ó, da escora não é essa linha da viga, paralelo, né? Aquilo que a gente fez, tá? Então tá, agora vamos trabalhar nessa viga aqui. Nessa viga aqui, você vai fazer o quê? Aqui em cima dela tem uma laje, certo? Tá? Aqui está a laje. E agora você vai recuperar essa parte de baixo dessa seção. Então, você vai fazer o quê? Fazer uma caixa pegando aqui, ó. Pegando nessa parte de baixo. Vai, mais ou menos isso aqui, ó. Um U e aqui está a viga. Ó. É bem isso aqui que você vai fazer mesmo. E aqui você vai colocar as barras de aço de reforço. Quanto de ferro eu coloco, professor? Tem que calcular, né? Tem que ver os esforços e ver o que precisa e calcular bem bonitinho. Aí você vai concretar isso aqui, tá? Ah, professor, mas esteticamente vai virar no saci. Isso aí pensa bem, professor. Eu concreto só essa parte aqui, a viga vai ficar com um dente embaixo, credo, vai ficar a coisa mais feia do mundo, concordo. O que você vai fazer? Em cima, na laje, já falei, não existe almoço grátis, dá trabalho. Você vai furar a laje e vai usando o grout. Usando o grout, você vai descer o concreto. Aí ele concretará todo esse aqui. Evidentemente, a tua forma vai até em cima. Você fez o reforço da tua viga com aumento de seção. Ela vai resolver, vai dar problema? Não vai. Vai resolver o problema? Vai. Vou ter uma ampliação do tamanho da minha seção de viga? Vou.
Não tem outra forma. Tem outra forma. Tá vendo esse cara aqui, esse perfil metálico? Esse é o perfil I, tá? É usar perfil I para fazer o escoramento, reforço de laje e retirar a carga da viga. Fora isso, professor, dá para fazer o quê? Nada. Mais nada. Não tem o que fazer. Ah, professor, eu posso pôr um pilar embaixo? Bom, aí você está mudando a tua estrutura, concorda comigo? Que daí você vai... Imagine que é um quarto, você está pondo um pilar no meio do quarto. Não faz sentido, né? Então, evidentemente que resolveria o problema? Resolveria. Mas a gente está pensando em soluções mais inteligentes do que isso. Ok? Então, olha só, esforço de flexão, dois apoios, né? Apoiada. E olha só aonde que ela vai. Não tem. Lá aquela outra estava começando, né? Mas não tem. Ó, se eu pegar daqui e até aqui, isso aqui é L. Se eu pegar aqui, isso aqui vai ser L sobre 2, né? Esse é o meu ponto crítico, é aonde dá a flexão. Por quê? Eu tenho o quê? Força, né? Aplicada aqui, momento. Momento fletor. Por isso, a flexão. Ok? Então, essa aqui é igual à anterior? Sim. Qual a diferença, professor? Essa aqui, ela não rompeu. Ela vai romper? Vai. Aonde? Bem aqui. Assim, igual o nosso amigo corpo de prova rompia por cisalhamento. Mesma coisa. Isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Olha só. Então, fissuras causadas por esforço cortante. Esforço cortante. Esforço de cisalhamento. Nós aprendemos, já sabemos o que é. Olha só a dica. Olha a dica. Olha como é que ela vem. Epa, esse aqui não funciona. Esse, ó. É esse aí sim. Olha a dica. Elas são inclinadas em 30 e 45 graus. Tá? Então, eu sempre vou ter mais ou menos com essa inclinação. Por quê? Esforço cisalhante. A gente já estudou cisalhamento. Já viu como é que o cisalhamento faz? Tá aqui meu corpo de prova. Aplico carga nele para romper ele. Pá! Não é isso que ele faz? É. Então, é óbvio, é aonde está a área de cisalhamento. Nós estamos estudando agora em resistência, começamos a estudar, né? Nós estamos estudando lá plano de tensões, o plano de cisalhamento. A gente está vendo aquele inclinado. Mesma coisa, pessoal. É o ângulo mágico dele, é o 45 graus, é o que ele é. É onde ele se sente em casa. Tá? Olha só, ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um ensaio de cisalhamento nos apoios, ó. Ó, olha só, aqui e aqui, 45 graus, tá? Ai, professor, olhando aqui, não dá bem 45. Explica para o concreto isso. Mas ele vai da onde? Do ponto aonde está sendo aplicada a carga, ó, aqui até o ponto de apoio, né? Olha lá, observa bem. E 45 graus, tá? Então, isso aqui é cisalhamento, ok? 45 graus. E qual o esforço que a gente aprende? Olha só, cisalhou novamente. Ah, professor, mas aqui embaixo ele desandou um pouco e tal. O detalhe é o seguinte, ele resiste a esforços de flexão. Ninguém falou que não era para ele resistir. Segundo, aqui foi usada a armadura para combater o cisalhamento. Olha a diferença. Lá não. E ele vai fazer isso? Vai. Sempre. Então, né? Só que, ó, veja, ele fugiu desse ponto, porque esse ponto é armadura. Opa, aqui não dá. Opa, aqui não tem. Aqui eu me crio. Puf. Olha lá o 45 graus de novo. Tá? Então,
Essa aqui eu diria que essa e a de flexão são duas bem fáceis de identificar, pessoal. Tá? Igual aquela da umidade. Essa tem sempre em toda a festa. Esta aqui já não é mais tão comum assim de ocorrer e também não é tão difícil de identificar. Mais ou menos, ela pode te levar à confusão. Tá? Nós vamos estudar na unidade 4 de resistência, fissuração. Observa, a fissuração por torção é um exercício imaginativo, pessoal. Você tem que pegar, olhar para a peça, para saber se ela sofreu torção, e imaginar que você está torcendo como se fosse torcer uma roupa. Ao fazer isso, ela vai gerar o quê? Deformações. Aonde que ela vai gerar deformações? Ao longo de todo o corpo dela, em 45 graus. Ah, professor, mas então eu vou confundir com cisalhamento. Não. Cisalhamento você estudou, você aprendeu. Eu vou ter um ponto ou 2 pontos de cisalhamento. Por exemplo, naquela viga, vamos voltar lá naquela viga para fazer uma analogia. Essa aqui, eu tenho um único ponto de carregamento. Ah, ok. Então, aqui eu tenho 2 pontos de carregamento, tá vendo? Eu vou ter 2 planos de cisalhamento. Se eu tivesse um ponto só, eu só teria um único cisalhamento. Tá? O que poderia ser esses 2 pontos? Embora esse seja um teste, como eu já expliquei anteriormente, de viga biapoiada, imagina, eu posso ter um pilar aqui, e aqui eu tenho uma outra viga descarregando força nessa viga. Isso em situação real, tá? Então, não o de torção, ele não ocorre especificamente onde está sendo feita a transmissão de carga, como é o cisalhamento. Ele vai ocorrer ao longo de todo o corpo da estrutura, tá? Fazendo trincas que percorrem, ela pega por baixo e vem por cima. Essa que pega por aqui, opa, vai para cá. Essa aqui para cá. Entenderam? Mapeando toda a estrutura. Isso é uma torção. Olha só, aqui dá para ver bem, ó. A torção, observe as fissuras. Ó, esse é o plano das fissuras, tá vendo? Ó, ela dá 45, só que observa que ela percorre 45 em toda a estrutura. Não é só em um plano, ela pega nos 2 planos. Tá? Isso é esforço de torção. E entenderam? Não vai ser localizado aqui, é torção. Não, vai ser toda a seção. A viga, professor, mas como é que eu vou ver a viga em cima? Em cima você não vai ver, mas você vai ver embaixo. A tua viga geralmente vai estar assim, ó. Então você vai ver aqui, aqui e aqui. Toda ela fissurada em 45 graus. Aí é torção, não é cisalhamento. É assim que você vê a diferença entre uma e outra. Tá? Fissuras causadas por corrosão da armadura. Essa é fácil, é arroz de festa, conhecida já de velha e longa data, né? O que acontece quando nós temos a corrosão? Vamos entender agora um pouquinho mais sobre o início da corrosão. Início da corrosão. Começou o problema de corrosão. Você vai ter isso aqui, ó, na parte de baixo, paralela ao corpo, ao comprimento aqui da viga, tá? Você vai ter essas fissuras. Ela vai fissurar completamente. Aí ela vai ampliar. Repare aonde que ela está pegando. Quem que ela está de olho? Em quem que ela está de olho? Ela está de olho em quem? Olha, ela está de olho na armadura. Por quê? O que acontece aqui? Ao iniciar a corrosão, a senhora armadura, né, na barra de aço, começa a fazer o quê? Oxidar e aumentar o volume. Aí isso aqui é justamente porque ela aumentou o volume, ó. Ela pegou aqui,
pegou lá do outro lado, né? Ou seja, em função destes dois caras aqui. Ok? É aí que pega a corrosão. Tá? E aí depois ela detona. Quando ela detona, tá aqui, ó. Ela expõe a armadura. Que é a fase do despreendimento. Então você tem fissuras paralelas em direção à armadura principal. Depois você vai ter em direção aos estribos. Por quê? Porque ela já começou a comer os estribos aqui e fazer a mesma coisa. E aí você começa a ter o desprendimento, começa a soltar material. Aí virou no que é aquilo, né? Começa a cair pedaço. Ah, professor, mas daí dá para ver e dá para correr e corrigir? É? Tem certeza? Olha só, ó, se ela não fez bem isso aí, ó. Pegou nas armaduras e foi desprendendo. Ó o tanto que ela comeu aqui. E expôs a armadura. Qual que é o problema? A armadura, pessoal, vocês vão aprender no futuro que quando eu vou dimensionar estrutura de concreto, eu dimensiono assim. Eu tenho duas áreas. Opa. Eu tenho duas áreas, tá? Para serem analisadas. Uma é a área de aço e a outra é a área de concreto. Então eu dimensiono, pensa, é material. Então eu vou dimensionar o meu material pela área de concreto e pela área de aço, certo? Então quando eu tenho isso aqui acontecendo, eu tenho o quê? Perda de aço. Ah, tive perda de concreto? Tive perda de concreto também. Olha o estribo rompido. Ó, aqui tinha um estribo, não tinha? Olha aqui, ó. Cadê o resto? Cadê o resto do estribo? Já era, tá? Aqui não, aqui o estribo ainda não foi embora, mas já vai. Ele tá assim, ó. Calma lá que eu já chego lá, já tô indo embora. É mais ou menos isso aí, pessoal. Ok? Então, é fácil de identificar a corrosão? Também. Olha só que linda a corrosão aqui, né, dessa estrutura. Se vocês observarem, isso aqui é o quê? Uma ponte, né? Olha só. Então, pessoal, esse tipo, a corrosão, ela não é tão comum assim em prédios. Por quê? Começa a corroer desse tanto aqui, concorda comigo que o morador que está ali no prédio, ele começa a olhar aqui, se ele for um pouquinho inteligente, ele começa a entrar em pânico, né? Eu não estou falando isso, eu estou falando isso aqui, ó. O cara começa a ver isso aqui, eu moro aqui, essa é a minha garagem. Certo. O meu carro está aqui embaixo, eu moro aqui, lá em cima. Meu Deus, para parar esse negócio que vai cair. Então, a pessoa se conscientiza e faz a intervenção. E aqui? Aqui é obra pública, em primeiro lugar. Segundo lugar, quem é que está vendo isso? Ah, o cara do barco passa ali e viu. Ah, ok. O cara do barco passou ali e viu. E daí? A falta de manutenção. E olha, o tanto que já soltou de material, o tanto que soltou de barra de aço, e a estrutura não caiu, né? Mas o que acontece? Ah, professor, mas volta e meia cai lá um viaduto em São Paulo, aconteceu não sei mais aonde, aí morreu gente. Pessoal, pensa, olha o nível de deterioração que está isso aqui. Se fosse feita uma intervenção, fosse feito um conserto, nós não teríamos o problema de agravamento da situação. Mas as nossas obras públicas, infelizmente, vão embora. Se deterioram a este ponto, a hora que ela causa um acidente, que morre alguém, que alguém se machuca, aí os caras lembram. Tá? Recalque diferencial. Nós já aprendemos o que é recalque? Sim. Nós sabemos o que é recalque? Sabemos. Mas como é uma patologia por recalque? Tá aí. Essa é a patologia clássica de recalque diferencial, a nossa querida Torre de Pisa. Nós fizemos até trabalho, nossa parcial, né, sobre a Torre de Pisa, a questão da inclinação dela, como é que foi em função do solo, etc. Tá? Os nossos prédios em Santos, mas o que acontece com o recalque? Tá? Olha só, recalque diferencial. Este aqui é por interferência de bulbo de tensão,
Como assim, professor? Esta é a área de projeção de carga deste prédio, ok? Este outro prédio veio e interferiu. Opa, aqui eu estou me apoiando. Ah, mas e eu? Você, problema seu, te vira. Ele se virou, olha aqui. Tá? Então, aqui a gente está vendo o extremo, certo? Mas este é o recalque, tá? Então, nós vimos lá os casos, mas o recalque diferencial é esse aqui. Ele sempre vai pegar em 45 graus e aí ele vai e percorre em 45 graus a outra parede. E sempre nos cantos. Ah, professor, isso aqui não é cisalhamento? Não. Não, não e não. Isto é recalque diferencial. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Adivinha o que aconteceu? Vamos lá. Quem que é o cara? Este pilar aqui, este canto da fundação. Ela baixou, ao baixar, ela tracionou, veio para baixo. Opa, vamos para baixo, vamos para baixo. Essa parte aqui, não, calma lá, eu estou seguro aqui em cima, larga de mim. Opa, então vamos dividir, metade para cada um. Está aqui, em 45 graus. Este é o resultado do nosso recalque diferencial, tá? Então, acontece exatamente assim. Se você olhar aqui, é a mesma coisa, ó. Tá? Essa parte está cedendo, está puxando tudo para baixo. Está abrindo. Nós temos ainda fissuras causadas por reações expansivas. Eu já comentei isso também. Né? As nossas reações do quê? Deletérias. Né? Como assim? Aqui, ó, álcali agregado. Eu tenho um agregado ruim. Já dei estatística para vocês. Né? É muito pouco provável que vocês vão pegar uma reação dessa. Eu confesso para vocês que eu atuo como engenheiro há 20 anos, né? E peguei mais, vamos lá, tenho mais 5 anos ainda que eu já trabalhava com a parte de engenharia, acompanhando obras, etc. Mas vamos ficar só com os 20 anos, que já está bom. Eu nunca peguei uma reação expansiva, uma reação álcali agregado. Tipo, material, eu pegando material e chegando numa reação. Ah, professor, você já viu reações assim? Já vi. Mas você já teve elas próximas a você? Não. Então, não é uma coisa tão comum assim, você ter este tipo de problema de álcali agregado, tá? Não é uma coisa natural, não é uma coisa assim que acontece todo dia. Mas pode acontecer? Pode. Quando acontece a reação álcali agregado, o que eu posso fazer? Chora. Porque além de chorar, você não vai poder fazer nada. Porque você vai perder toda a tua estrutura. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Aqui está a pasta de cimento. A gente já estudou isso aqui, né? Tá lá, tá formando a intringita, tá juntando a galera. No meio da formação da pasta, tá? Opa, a areia, por exemplo, reage. E ela vai formando um gel. Vai formando um gel. Ela vai pegando aquela solução. Quem é a solução que reage? A gente aprendeu também. A minha amiguinha, a água, reage com o cimento, não é isso? Então, esses dois caras que estão combinando, reagindo. Aí vem a areia de bicão no meio, libera a reação química. Vai formar o quê? Um gel expansivo. É a reação da sílica. A sílica é quem que é a sílica? Minha querida areia, né? Então, a areia está ali. É a sílica. E aí, isto aqui é nada mais do que o gel expansivo que foi liberado. Tá? Então, veja o estrago que faz na estrutura e a causa. Isso eu não tinha mostrado ainda para vocês. Então, essa é a causa. Ok? Continua.
Isso parece esperança de pobre, não acaba nunca. Mais uma fissura, causadas por impacto. Então, toda estrutura de concreto, pessoal, ela é projetada para receber porrada, para receber impacto. Sim, mas impacto, você tem que analisar sempre o quê? Tipo de impacto. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá no estacionamento. Ao entrar com um carro pesado, ou um carro qualquer, eu estou impactando a estrutura, mas em baixa velocidade, eu gero carregamento, não tem grande problema. É tranquilo, não dá problema nenhum, tá? Agora, esse que é o problema, que é os casos mais comuns. São danos leves, também não é um grande problema. Como assim? Chega lá o Zé, tomou umas e outras, ou simplesmente porque é barbeiro, e pam, bateu nos pilares. Vai danificar? Vai. Qual que são os impactos de maior relevância? Aqueles causados por caminhões, devido à estrutura ser maior, né, de impacto. Aí, dependendo de onde você tem impacto, você pode ter problema. Olha só, postezinho de concreto, o carro veio, pam. Coitado do poste, foi atravessar a rua, o carro se perdeu, né? E no meio da rua, o postezinho atravessando, acertou o carro. Não fez nada no carro, olha no poste, é o que fez no carro. Olha só esse aqui. Esse aqui daí arrebentou com o poste. Né? Então, se fosse um pilar de um viaduto, etc., provavelmente o carro poderia causar algum dano, mas dificilmente derrubaria. Tá? Então, pessoal, na verdade, olhando assim, os danos que a gente tem, os danos que são causados, a patologia, vocês viram a quantidade de informações, a quantidade de possíveis patologias que nós temos no nosso concreto. Então, nós vimos aí as principais fissuras, como é que ocorre, etc. Enfim, todo o detalhamento do que são as nossas patologias, né? Então, vimos bastante coisa, nós já tínhamos visto anteriormente todo o estudo teórico, embasamento, ok? Então, assim, vai faltar agora o quê? A última parte, tá? Que é o que nós vamos ver na próxima aula, que é uma parte menor. Então, a gente vai ver ela em meia aula, acredito eu que seja o suficiente, que é o diagnóstico. Como assim? A parte simples na teoria. Como fazer a investigação. Como fazer um diagnóstico. É o que a gente vai aprender. Né? Eu vou na obra, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Que material que eu preciso levar? Nós vamos aprender o que é um selo de gesso, o que é um fissurômetro e outros termos técnicos. Essa é a ideia. Nós irmos olhar o material. O grande barato seria pegar depois da aula de diagnóstico e a gente pegar, por exemplo, ir no prédio, poderia ser lá no prédio da faculdade mesmo, e dar uma olhada, dar uma volta. De repente, até no estacionamento, a gente acharia, com certeza, aquelas de baixo impacto. E por que não, com um pouco de sorte, acharíamos até alguma coisa de carbonatação, corrosão, alguma coisa a mais para a gente ver. Não é nada que a gente não possa fazer no próximo semestre, quando a gente voltar. Por que não? A gente pode combinar e dar uma voltinha no prédio ali. A gente deve achar alguma estrutura que está meia prejudicada para fazermos a análise. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos tudo sobre a relação de fissuras, etc. A partir de agora, nós vamos ver a última parte, que é a parte de diagnósticos. Como fazer o diagnóstico, tá? Aí nós podemos
encerrar essa parte do conteúdo de patologia e dar sequência nos demais conteúdos previstos na disciplina. Beleza, pessoal? Dúvidas? Bom que agora a gente já sabe olhar as rachaduras na casa da gente e analisar já. Exatamente, essa era a ideia. Pois é, porque no meu quarto tem uma que reformou a casa, não passou pouco tempo, ela voltou. Ah, então você já vai poder, né, dar uma olhada como é que é. Se quiser para a próxima aula, Tereza, você me manda por e-mail a foto, ou manda antes no grupo, pode ser no grupo mesmo, e para a gente poder analisar. Se mais alguém tiver alguma fissura, rachadura, alguma coisa em casa aí que queira discutir sobre, fiquem à vontade, pessoal. Mas a lá de casa, lá do meu quarto, é porque não fez aquele negócio na janela, sabe? Sei. Pois é. A verga e a contraverga. Contraverga, isso. Ah, Não. tá, não. Mas tem como resolver aquilo lá também, Tereza. Ah, mas agora você só pode reformar a casa de novo. Isso aí vai demorar, ou então nem vai fazer. Verdade. Não, mas se vocês tiverem alguma fissura, alguma coisa, trinca que vocês queiram trazer para a aula que vem, tá? Daí fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Daí a gente pode analisar. Só tem que me mandar um pouco antes para eu poder carregar aqui para vocês, tá? Uhum. Ah, vai ter muita trinca, professor. Trinca é o que mais tem, viu? É o que mais tem a trinca. Então, ó, traz aí uma que você tenha dúvida, tal, vamos discutir junto. Beleza? Beleza. Marcelo, você está dormindo agora, Marcelo? Tô escutando tudo aqui, pessoal. Não tá. E daí, o que você achou da aula, Marcelo? Achei bacana. Na estrada aqui de onde eu venho, de Nova Lima, tem um recalque de asfalto bem grande. Tá dando mais ou menos uns 50 centímetros por aí. Aí já é outro tipo de. É patologia também, mas daí já é outro tipo. Não é patologia de concreto, é patologia no asfalto. Daí. De asfalto. É. É outro tipo, mas é patologia também. Mas geralmente essa aí está associada àquilo que eu expliquei lá, da questão do comportamento do solo, né? Argila presente na base, que não deveria ter, argila presente na base causou defeito. Bom, pessoal, então terminamos a nossa aula por aqui e amanhã nos vemos na aula de solos. Ok. Tá? E só está pesada a matéria, já aviso para vocês. Vai continuar naquele ritmo lá, porque ela está bem puxada, tá? Depois melhora, mas essa unidade é a 3.3, é o final dela. Ela está pegando o círculo de Moore lá, tem alguns exercícios para a gente fazer. Então, por gentileza, não faltem, porque é importante. Beleza, pessoal? Beleza, eu estou sem acesso ao Ava já tem um tempão já. Achei que voltava, mas não voltou. Eu estou sem acesso ao Ava. Não, o Ava nem adianta. Eu já até falei com o Ricardo, mas parece não falar com ninguém. É o Ricardo que resolve isso, Tereza? É o Não, Ricardo. não sei. Já falei com ele, mas é minha coisa de falar com ninguém, então. Tem que, como é que faz? Tem que mandar um e-mail ou telefone? Como que é que faz lá? Eu não sei, porque eu tenho aula com ele na quarta-feira, né? Eu fui e falei com ele. Aí ele falou assim que tem que esperar. A gente clica e não abre, né? O seu tá também? Você clica e não abre, né? Não acho nada. Isso mesmo. Mas conversa com ele. De repente, na quarta-feira, Francisco, você vai ter aula comigo. Chega um pouquinho mais tarde na minha aula, pega lá às 7 horas, 5 para as 7, pega o Ricardo lá e fala com ele, cobra ele. A Tereza passa o link para ele, Tereza. Mas não entendi. Mas ele está na faculdade? Não, querido, ele me dá aula na quarta-feira, aí você fala com ele. Mas se quiser o número dele também, eu te passo. Tá beleza então, Tereza. Então tá bom. Então, na quarta-feira. Porque você tem aula na quarta-feira, então, né? Tem. Então tá bom. Daí então, você pega ele tipo 5 para as 7, entendeu? Mas
Mas eu não tenho acesso à aula da Tereza, não. Eu não tenho acesso, não. Mas a Tereza vai te passar o link. Se ela te passar o link, você tem como acessar, entendeu? Tá bom, Tereza. Passa para mim isso também, viu? E aí você cobra dele, beleza? Tá, muito obrigado. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Até.